Fala galera, Fábio Barros, canal Prioridade 1, de volta aí com a nossa sequência de vídeos que vai estar abordando o tema aí desse enfrentamento a ameaças biológicas, né? E como foi falado no nosso último vídeo, sobre a questão dos riscos biológicos, eles se dividem em 4 classes, sendo ela em ordem crescente do menor para o maior, sendo do menor risco para o maior risco. Esse vídeo agora eu vou dividir ela em 2 partes. Uma eu vou falar sobre essas classes, é um vídeo bem curtinho, bem objetivo, e o outro eu vou falar um pouquinho sobre a questão do Covid em relação ao enquadramento dele dentro da classe que nós vamos citar aqui, beleza? Bom, começando. O que eu preciso entender logo de cara é que, como eu falei, os riscos do menor para o maior, eles acabam se caracterizando por essas características, né? Nós falamos das características e por esses são os motivos. Então, a classe de risco 1, ela é definida pelo quê? Ele tem um risco individual, né? Ou seja, humano, para mim, bem pequeno ou praticamente ausente, e para a comunidade ele é praticamente inexistente, certo? Então ele é muito baixo, tá? Ou seja, ele tem uma probabilidade de causar infecção ao ser humano e animal praticamente nula, tá? Dificilmente você vai ter um problema com esse tipo de risco biológico, com esse organismo. Um exemplo aí dentro da imagem é um bacilo, certo? Que ele tem uma origem gram-positiva, e da mesma forma ele é considerado como um não patógeno. Então eu posso ter um contato com ele e dificilmente ele vai gerar um dano à minha saúde ou à minha vida, tá? Então, por essas características desse organismo, ele acaba sendo enquadrado, não só dele, mas como alguns outros, esse é só um exemplo, muitos outros, ele acaba sendo enquadrado na classe de risco 1, beleza? Diferentemente da classe de risco 2, onde o risco ele já começa a se apresentar de forma moderada. E por ele se apresentar de forma moderada, o que acaba acontecendo? Ele é moderado, mas de forma individual. E ele é um risco muito baixo para a comunidade. Dessa forma, o que acaba acontecendo? Ele é capaz de gerar algum processo de infecção para mim, certo? Eu não tenho capacidade de transmitir ele para outras pessoas, e ele ainda também faz o quê? Ele dispõe de medidas terapêuticas e de profilaxia, gerando uma redução nessa complexidade para mim, e pela dificuldade, pela limitação do processo de propagação, acaba enquadrando ele nesse nível aí bem mais baixo. Um exemplo que se tem aí na imagem é a questão da própria febre amarela. Ele é um exemplo bem claro disso. Eu posso adquirir a febre amarela, eu posso sofrer os problemas que ela vai trazer para mim, certo? Mas eu sou incapaz de transmitir ele para um outro hospedeiro, para uma outra pessoa. E dessa mesma forma, hoje nós temos a questão de tratamento, caso eu venha a desenvolver ela, e da mesma forma eu tenho também profilaxia. Um exemplo bem claro disso é a vacina da febre amarela, muito, muito exigida, aí, principalmente em viagens internacionais. Então, por conta dessas medidas, né, dessas condições, ela acaba se enquadrando aí na classe de risco 2, certo? Ela tem um risco, só que ele ainda é considerado meramente baixo. De outra forma, eu já tenho aí a questão da classe de risco 3, certo? A classe de risco 3, ela já envolve, para mim, de forma individual, um risco muito alto de deterioração da minha saúde, até mesmo vir a me levar a óbito. Dessa mesma forma, eu também consigo passar de mim para uma outra pessoa, né? Eu sou um hospedeiro e posso transmitir de forma que a outra pessoa se torne um hospedeiro também desse organismo, certo? O que acaba colocando ele em um risco antecedendo o risco máximo é que ele tem uma condição de se propagar de um hospedeiro para outro, só que da mesma forma, como na classe anterior, existem medidas terapêuticas e existem medidas de profilaxia, né? Medidas profiláticas. O HIV é um excelente exemplo disso. Ele apresenta um risco alto a nível individual, certo? Ele tem um risco limitado para a comunidade. Pô, limitado como assim?
Eu posso transmitir ele para uma outra pessoa? Posso. Mas eu tenho a possibilidade de usar medidas contraceptivas como forma de profilaxia. Então, essas medidas elas vão impedir que eu transmita isso para uma outra pessoa, gerando uma dificuldade muito mais potencializada nesse processo de transmissão. E caso eu venha a adquirir esse vírus, o que acaba acontecendo é que existem hoje medidas terapêuticas para poder ter uma normalidade, apesar do soro do positivo em relação à doença. Eu tenho condições de ter tratamento, né? Existem medidas terapêuticas para que eu consiga ter uma vida normal, né? Com a estabilização ou o degrado do processo evolutivo dessa doença. Então, por conta disso, ela tem uma característica alta para o indivíduo e limitada na transferência, na transmissão para outras pessoas. Então, essa forma daí ela acaba se enquadrando na classe de risco 3, diferentemente da praticamente nossa realidade hoje, que acaba sendo o quê? A classe de risco 4, ela se enquadra de que forma? Bom, é um risco elevado ao ser humano de forma individual e à comunidade, ou seja, para mim ele é um problema e para a comunidade que eu estou, né, também é um problema. Então, ou seja, por que ele entra dentro dessa característica de ser risco de forma individual e para a comunidade? Por ele ser altamente patogênico e pela facilidade de sua propagação. São duas condições iniciais. E da mesma forma, não havendo medidas terapêuticas e de profilaxia. É o que acontece hoje. A imagem já deixa bem claro aí em relação ao Covid, justamente o que? A facilidade de transmissão é muito fácil. Da mesma forma, eu tenho uma alta condição patogênica dela, certo? E não dispomos hoje de medidas terapêuticas e nem medidas de profilaxia. O que nós utilizamos hoje são medidas emergenciais, certo? Não definitivas, e da mesma forma, formas preventivas, não profiláticas, para poder evitar, amenizar e mitigar essa forma de transmissão. Isso daí acaba sendo o que nós dispomos hoje. Hoje ainda estão em formas de estudo, pesquisas e acompanhamento de como isso daí tem sido feito. Então, o problema todo é exatamente esse: a facilidade dessa transmissão, a alta condição patogênica, certo? E as medidas terapêuticas e profiláticas totalmente inexistentes. Isso daí é um pouco da nossa realidade hoje. E por isso que o Covid ele acaba se enquadrando dentro de uma classe de risco de nível 4. Ou seja, ele se encontra hoje no nível mais elevado. Mas ele é mais acaba sendo de maior risco para pessoas com uma imunidade baixa, pessoas já que têm algum problema, idosos. Sim, ele tem essa linha dele ter um ser mais potencial da sua ação em relação a esse perfil de pessoas, mas não quer dizer que ele não tenha uma reação também com pessoas de idade mediana ou até pessoas novas, né, crianças, como exemplo. O histórico ele é bem amplo em relação a isso. Nós conseguimos identificar sensibilidade de alguns perfis, né, de pessoas, mas não quer dizer que somente eles vão ser afetados por isso. Por conta dessa situação, ele acaba se enquadrando aí no maior risco que nós temos. Beleza? Então, esse é o primeiro vídeo do vídeo 2, certo? E vamos dar uma continuidade logo aí, beleza? Bom, espero que tenham gostado aí desse vídeo aí na distribuição dessas classes. E vamos lá que tem mais informação aí pra gente, beleza?